Estamos de volta, agora 9h17, 9 horas e 17 minutos, é o nosso Bom Dia Camaquã, no ar até às 10, parceria de Sicredi, Lojas Pompeia, Roxo Centro de Compras, Restaurante Tempero Brasil, Moda Homem, o Véu Chevrolet, Lojas Benoit, Asic, Tecmac Mahindra e Primove, são os parceiros aqui do nosso programa. Silvano Gross, né, biólogo da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Camaquã, e a gente vai bater um papo aqui sobre esse tema muito importante, né, que é o nosso meio ambiente. Como é que tá, Silvano? Bom dia, seja bem-vindo aí. Bom dia, ao nosso Eduardo. programa. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Camaquã e região. É um prazer estar aqui novamente contigo, com os ouvintes, para a gente poder tirar algumas místicas e algumas coisas que muitas vezes não são bem compreendidas por todos e poder explicar um pouquinho mais sobre a questão ambiental. Pois é. Bom, a gente teve agora recentemente esse ciclone que, né, trouxe muitos estragos, né? Todo o estado praticamente, mas aqui em Camaquã não foi diferente, infelizmente. E aí tem aquela questão, né, de árvores, né? Porque às vezes o cidadão tem aquela árvore que ele tenta, né, fazer um corte, mas por algum motivo não é permitido, né? E aí quando acontece uma situação como essa, né, aí o cidadão que já estava indignado, digamos, já fica ainda mais, né? Porque, eu já tinha avisado, só que às vezes cada caso é um caso, né? Com certeza, com certeza. Primeiro a gente se compadece, claro, de quem porventura tenha tido algum prejuízo com isso. É uma situação atípica, é uma situação, claro, que ninguém quer passar, mas nós temos percebido, isso não é de agora, mas agora ficou evidente. Nós temos, inclusive, relatórios fotográficos que comprovam isso que eu vou falar, que, invariavelmente, árvores que caíram por completo, não é caso de galhos, mas árvores que caíram por completo, invariavelmente é porque receberam uma poda de raiz, tiveram suas raízes cortadas. O que acontece? A árvore, ela, para sustentar a sua altura e a sua dimensão, a largura dos seus galhos, que pesam muito lateralmente, ela emite raízes geralmente com o mesmo tamanho. Então, se nós temos, a partir do tronco da árvore, galhos de 3, 4, 5 metros laterais, nós temos raízes de 3, 4, 5 metros laterais. Proporção. É mais ou menos a mesma proporção. Algumas árvores têm raízes mais fortes que podem, então, diminuir essa proporção. Em muitos casos, árvores que são plantadas de forma inadequada em algumas posições, os moradores, as pessoas, para evitar o contato dessas raízes com o meio-fio nas calçadas, para não arrebentar o calçamento ou um muro, ou até mesmo quando estão próximas à sua residência, para não ter o contato dessas raízes com as residências, então acabam por cortar essas raízes, achando que estão resolvendo um problema. Sim, elas resolvem aquele problema do contato direto da raiz, sim, com ou o muro ou a sua residência, mas elas podem criar outro, e muitas vezes mais grave, que é a falta de sustentação da árvore. Quando acontecem situações extremas, como foi agora o caso do ciclone extratropical, em que nós tivemos ventos de velocidade muito grande, ventos muito fortes, nós temos a tendência ao balanço dessas árvores. Árvores que estão bem sustentadas, elas vão balançar e se manter no local. Árvores que não têm essa sustentação, a tendência é que elas sejam arrancadas do solo naquela posição em que as árvores fariam a sustentação. As raízes, fariam a sustentação. Sim. A raiz seguraria essa árvore no chão. Como eu não tenho essa parte da raiz, a tendência é que a árvore acabe caindo para o lado contrário de onde as raízes foram cortadas. Claro, um morador pode pensar, e isso pode estar acontecendo,
que na minha casa eu tive tombamento de árvores fora dessas condições. O que acontece? Acontece em algumas situações em que pode ocorrer galhos quebrados, então galhos ou porque estariam velhos ou porque estaria com algum problema já nele e que pela força do vento pode acontecer dele quebrar, ou porque não teria nenhum quebra-vento na volta, aquela era uma única árvore num ponto que teve um vento muito forte, até árvores que estão bem de saúde, elas podem ter galhos quebrados pela força que teve o vento. Pode acontecer. Pode acontecer também árvores e que justamente para a zona urbana, por exemplo, nós nunca indicamos, que são árvores que a gente chama cuneiformes, são árvores, os famosos pinheiros, que são árvores muito altas, que não têm uma sustentação de raiz muito grande, porque geralmente as pessoas podam essas raízes e isso facilita a queda dessas árvores. Isso pode acontecer sim, né? Então por isso que a gente sempre recomenda. Vai plantar uma árvore na zona urbana, vai plantar uma árvore principalmente perto de residência, da sua ou de vizinho, pergunta para algum profissional, um biólogo, um agrônomo, se aquela árvore é adequada para aquele espaço que está sendo projetado. Não, inclusive é sobre isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque às vezes a pessoa acaba não ligando para a Secretaria do Meio Ambiente ou para um profissional com medo de ouvir daqui a pouco que não quer ouvir, né? Daqui a pouco, eu vou avisar lá o Silvano e daqui a pouco ele vai mandar fiscalização aqui. Daqui a pouco as pessoas têm esse receio, verdade, né? Nós trabalhamos de uma forma orientativa. Então, o que acontece? Se a pessoa está nos procurando, se a pessoa está querendo resolver um problema, não é objetivo de ninguém autuar essa pessoa que está tentando resolver o problema. Né? A nossa autuação, geralmente a fiscalização, é em situações em que a pessoa está tentando se esquivar, tentando causar um problema e justamente tirar do seu para levar para o outro, que é o caso, por exemplo, de lixo. Eu tiro de um terreno que é meu e levo para o terreno de outra pessoa. Estou causando um problema para outra pessoa. Agora, se eu estou com uma situação e quero resolver, eu procuro o órgão competente, que é o que vai dar a solução para aquilo, ou pelo menos vai indicar qual é o melhor caminho. Normalmente, existe já uma solução. Quando isso não existe, essa solução é buscada junto com o morador que está procurando a secretaria. Então, o que é o caso? Tem algumas situações em que não é a prefeitura que resolve, é o próprio morador. Mas a secretaria faz todas as orientações para que essa pessoa saiba qual é o caminho adequado. O que nós vemos, Eduardo, é que, infelizmente, muitas pessoas ainda não estão preparadas para assumir a sua parte na responsabilidade diante dos problemas ambientais. Então, por exemplo, se eu gero um resíduo, esse resíduo é problema meu, não é um problema da prefeitura. Claro. Se a minha empresa gera um resíduo, esse resíduo é um problema da minha empresa, não é um problema da prefeitura. E tu gosta quando eu comento, né, as brincadeiras que eu faço com os meus pequenos nas palestras por aí. E é uma brincadeira que eu sempre faço também, que é a questão seguinte: não é o prefeito que está indo largar o lixo na rua que está entupindo o bueiro. Não é o prefeito, não é a prefeitura que está indo largar, a prefeitura está tirando. Alguém está largando esse resíduo ali que está entupindo esse bueiro. Então, o que a gente pede? A pessoa, mas então agora eu tenho que ficar separando lixo, catando lixo. Cara, é só não misturar. A banana, a casca da banana não vem do supermercado junto com um pacote de bolacha. Ela não vem junto. O que a gente pede? É só manter ela separada. Casca da banana vai num,
lixo, a embalagem da bolacha vai no outro lixo. É simples, não é muito difícil. O sofá velho, o problema é meu, eu tenho que resolver. Procuro orientação, procuro saber para onde vai, mas eu não tenho que, não me serve eu tentar transferir esse problema para outro. Lembrando que os gastos que a prefeitura tem, não é o prefeito que paga. A prefeitura, tendo gasto, somos todos nós de Camaquã que estamos gastando. É dinheiro da prefeitura que poderia estar sendo investido em outras coisas que muitas vezes tem que ser investido em mandar uma caçamba e uma máquina recolher um lixo de um lugar que não deveria estar, porque alguém se achou no direito de tirar da sua casa e levar lá para aquela via do interior, muitas vezes, que é o que a gente tem visto. Que loucura, né? O cidadão, às vezes, não tem consciência, né? E é importante a gente relembrar. Sempre é importante. Sempre é importante a gente ficar falando, lembrando e todo mundo ter a consciência de que não basta eu saber. Eu tenho que passar essa informação adiante. Porque se o meu vizinho não souber, todos nós vamos sofrer esse problema naquela vizinhança. Vou pegar um exemplo meu agora com relação das árvores, tá? Eu estou pensando em fazer um pequeno pomar. Qual é a distância? Vamos dizer, eu quero ter um pé de limão, de bergamota e de laranja. Existe uma distância ideal do muro e de uma árvore para outra? Isso é um assunto pertinente, porque principalmente no interior as pessoas nos perguntam isso e, na verdade, não há uma legislação, não há uma lei específica que determine distância para o vizinho. O que acontece é que a gente sempre faz uma recomendação técnica, ou seja, se a árvore ela vai ter 3 metros, o recomendado é que tenha 3 metros de distância do vizinho. Por quê? Se essa árvore vier a cair, essa não vai atingir o vizinho. Isso vale para as propriedades do interior. Se eu estou plantando eucalipto, que vai dar facilmente 15, 20 metros, às vezes mais, eu tenho que deixar essa distância do lindeiro. Por quê? Se um eucalipto de 25 metros, eu estou plantando a 2 metros da divisa e ele vier a tombar sobre a divisa, os custos disso, os prejuízos disso para o lindeiro são, sim, responsabilidade minha, mesmo que seja por um vendaval. Claro. Quem fez o plantio fui eu, aquilo é da minha propriedade, eu sou o responsável por isso, mesmo sendo uma queda oriunda de um vendaval, como foi o caso agora do ciclone extratropical que atingiu nossa cidade. Com certeza. Mas tem alguma orientação para o crescimento dessa área, por exemplo, uma distância recomendada? O que a gente diz assim, ó, é bom procurar porque tem casos e casos. Vou citar um exemplo que é uma árvore muito utilizada na nossa cidade, que é o ingazeiro. Certo? O ingazeiro, ele é uma árvore que chega tranquilamente a 7 metros de altura, né? Pelo menos 5 metros de altura é um padrão. É uma árvore que tem uma copa lateral muito grande, ela vai ter mais lateral do que altura, inclusive, e tem raízes muito fortes. Então, apesar de termos bastante aqui na cidade, não é uma árvore, por exemplo, recomendada para calçadas. Ela vai, se for plantada embaixo de rede elétrica, ela vai atingir os fios. Se ela for plantada perto do meio-fio, ela vai arrebentar a calçada, ela vai acabar tendo, provavelmente o morador vai acabar fazendo poda de raiz, porque ela vai arrebentar a coisa, vai causar prejuízo adiante. E se for plantada, por exemplo, num terreno que eu tenha 10 metros de largura, se eu plantar no meio do terreno, a copa vai atingir as 2 laterais do terreno em questão de 6, 7 anos, a não ser que eu tenha que ficar fazendo poda regularmente dessa árvore. O que vai acontecer? Se eu tiver que ficar fazendo poda e poda forte regularmente dessa árvore, ela vai enfraquecer
e vai levar a outros riscos aí. Isso, o exemplo é de um Do engazeiro. engazeiro. 10 metros pode chegar. Ele pode chegar tranquilamente a... Temos alguns tipos, mas o mais comum aqui que que nós temos, que é o engafejão, ele vai chegar, no mínimo, se ele tiver assim, bem limitado, se ele não tiver espaço para crescimento, ele vai chegar a uma copa de 5, 6 metros. Isso com bastante limitação. Muito bem. Silvano Gross, biólogo, participando aqui do nosso programa. Silvano, obrigado aí pela tua presença, né? E espero tu aí nas próximas semanas para a gente seguir falando um pouco mais de meio ambiente aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado, ouvintes. Estaremos aí em breve novamente aqui, provavelmente aí trazendo alguma coisa para o setor empresarial de Camaquã também, para a gente ficar, para o setor empresarial também saber um pouquinho, ter alguma informação um pouco mais direcionada da área ambiental para a parte do empresário. Maravilha. Obrigado, viu?